Em nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar os relatórios financeiros. Os relatórios que são a porta de saída para as informações, sejam para os usuários internos ou para os usuários externos. Como conteúdo de leitura, nós temos o capítulo 1 do livro de Controladoria, Teoria e Prática, e o capítulo 11, na página 215, do Padovese, Controladoria Básica, segunda edição, e também o texto complementar e relatórios contábeis gerados pela Controladoria para o controle de gestão, um estudo de caso em uma empresa de construção civil, publicado aí no ano de 2004 na revista Pensar Contábil. Dentro do conceito de relatórios contábeis, para que as suas informações possam cumprir as características que a estrutura normativa contábil apresenta, para os demonstrativos contábeis financeiros, é necessário que sejam observados os tipos de usuários que vão demandar as referidas informações. Porque essas características, essas peculiaridades, o ambiente que eles estão inseridos, vão ser as bases para a construção desses relatórios, sejam eles oficiais ou não. Porque nós sabemos que a contabilidade hoje, ela trabalha com esse viés de oficial e não oficial. O oficial seriam os relatórios voltados para a legislação societária. E o não oficial, entre aspas, seriam os relatórios voltados para a contabilidade gerencial, porém tendo como base o que a estrutura normativa vigente permite. Então, nós temos que avaliar investidores e gestores, empregados e governo. Dentro desse cenário de avaliação de resultados, de avaliação de relatórios, é muito importante a gente trabalhar o resultado da empresa de uma forma global, que é feito em cima da análise do seu desempenho. E para que esse desempenho possa ser medido, para que ele possa ser desenvolvido, a controladoria ela vai trabalhar com alguns índices contábeis voltados para a análise de balanço, que é onde nós vamos avaliar a estrutura patrimonial da entidade. Quais são, então, as duas esferas que essa avaliação aborda? A análise da estrutura financeira, que é por meio da estrutura do balanço, que é onde nós vamos ter os índices de análise de balanço, e também os indicadores de avaliação financeira, que é onde a gente vai estudar a rentabilidade do patrimônio líquido, o capital de terceiros envolvido. Então, a gente pode dizer que nessa esfera da controladoria, quando se trabalha com a avaliação dos resultados apresentados, nós vamos trabalhar com ferramentas especificamente contábeis voltadas para a análise da estrutura das demonstrações contábeis. Esses índices, gente, eles não são só utilizados pela controladoria, eles são utilizados em N situações do cotidiano das empresas. Por exemplo, quando se vai participar de uma grande concorrência, onde se tem envolvido várias empresas, como que a empresa que está solicitando o serviço faz para avaliar se a empresa que está se cadastrando como fornecedora ela tem capacidade financeira para executar o serviço que ela está se propondo, com base na avaliação do desempenho, com base nos índices contábeis, nos índices apurados pela controladoria. Dentro desse cenário, Padovese, 2010, na página 215, ele traz uma afirmativa muito interessante. Ele fala que a metodologia clássica para avaliação do desempenho global da empresa é normalmente chamada de análise financeira ou análise de balanço. Através de um conjunto de procedimentos e conceitos aplicados de forma interrelacionada, obtém-se uma série de indicadores que permite fazer uma avaliação
sobre a situação econômica e financeira da empresa e o retorno do investimento. Então, é nessa parte que a gente vai avaliar o resultado final. Até agora, no planejamento estratégico, no planejamento de curto prazo, nós trabalhamos o início, as ideias, as propostas. Nós trabalhamos com índices de avaliação do antes e do durante. Nessa parte de avaliação global do resultado, vai ser trabalhado o que vem depois. A empresa orçou, colocou o maquinário para trabalhar, o maquinário gerou caixa, mas qual foi o reflexo de tudo isso na estrutura de patrimônio? Como que vai ser avaliado esse relatório que vai ser apresentado ou para os investidores em potencial, ou para os acionistas, no caso das empresas de capital aberta, ou até mesmo para os sócios e gestores para as empresas de capital fechado. Dentro desse cenário, é importante a gente apontar duas expressões dentro aí desse cenário da avaliação global do resultado, que seria a análise financeira e os índices de avaliação. A análise financeira, ela tem como suporte os índices, mas ela trabalha a avaliação da situação econômica da empresa. Ela leva em consideração aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros, além também de observar de forma macro os pontos fortes e os pontos fracos. Professor, eu posso aplicar aqui um BSC? Aqui já é o resultado. Talvez você aplique o BSC para descobrir o que afetou o resultado, mas aqui eu vou analisar os números, não o ambiente. Já os índices de avaliação financeira, eles são os cálculos matemáticos que vão auxiliar a análise financeira na apresentação das suas conclusões, das suas observações e auxiliar nessa análise quantitativa por meio de índices contábeis que vão sempre partir dos demonstrativos vigentes. Lembrando que, gente, a avaliação global é sempre aconselhável se fazer de 2 períodos. Se eu vou avaliar a capacidade financeira do ano de 2020, é sempre bom que eu trabalhe 2019 e 2018. Eles vão servir de base para a projeção de 2020. Como então, dentro de todo esse processo, que a contabilidade ela pode contribuir para os resultados da controladoria? A gente vem falando até agora que a contabilidade ela é uma ciência dotada de informação do patrimônio, que ela trabalha os custos, ela apresenta bases aí de mensuração para que o planejamento estratégico possa trabalhar, para que o planejamento orçamentário possa sanar aí o viés da informação do curto período de tempo. A gente tem aí a gente tem acesso aí a todas as informações da empresa, a entrada e saída de sócio, aumento e diminuição de capital social, a apuração de resultado quando ele é positivo, quando ele é negativo, mas só essas informações por si só, elas não contribuem de uma forma significativa, porque o usuário da informação, ele precisa de ver tudo isso. Então, como que nós, contadores, apresentamos essa informação, seja para o governo ou seja para os possíveis investidores? Nós temos aí um conjunto de demonstrações contábeis que já é conhecido de nós ao longo de todo o curso contábil, que é o balanço patrimonial, ADRE, ADFC, ADMPL, DVA, as notas explicativas. Então, é esse conjunto de relatórios que é trabalhado pela controladoria para que ela possa apresentar a avaliação do patrimônio.
Mas, professora, como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai chegar lá e vai apenas descrever o que o balanço está dizendo ou vai apresentar as notas explicativas? Que a nota explicativa nada mais é que explicar o que aconteceu em um determinado exercício com base no balanço patrimonial apurado. Nós, na contabilidade, gente, temos índices que avaliam isso. E nós temos uma área específica da contabilidade que trabalha somente com análise dos demonstrativos, principalmente do balanço e da DRE. E esses demonstrativos, eles são responsáveis por apresentar uma parte, um braço de cada um dos alicerces que fazem a empresa funcionar, que é o lucro, o endividamento e a rentabilidade. Então, como que a contabilidade ela pode contribuir para os relatórios da controladoria? Por meio dos índices utilizados no processo de análise de balanço. Qual é a importância, então, dos relatórios contábeis? Tanto gerenciais quanto legais. Todos esses relatórios, eles são oferecidos ao processo de análise de balanço, eles têm que estar ligados às características da informação contábil? Sim, todo relatório que a contabilidade produzir, gente, ele tem que ter algum viés ligado ao que a estrutura normativa apresenta, porém, podendo também ser adequado à realidade do negócio. Como é o caso aí dos demonstrativos do resultado, a DRE. A DRE é um demonstrativo muito utilizado para fins de informação sobre o lucro da empresa, porque é nele que nós temos receitas, despesas e resultado. Porém, ela pode apresentar algum viés que pode trazer uma informação um pouco distorcida devido à base de registro que nós na contabilidade trabalhamos, que é o regime de competência, porque nem tudo que é emitido nota no dia de hoje, ele é recebido. Então, vem aí os relatórios gerenciais para auxiliar a contabilidade a sanar esses pequenos problemas de conceito e fluxo de caixa, de essência e de forma. Eu posso ter a DRE para o fisco, que segue o regime de competência, e eu posso ter a DRE para os meus gestores, que eu vou trabalhar com fins gerenciais, aonde eu vou trabalhar relacionado a fluxo de caixa, é onde eu vou saber o que realmente foi recebido, o que realmente foi apurado, se todas as minhas receitas e despesas estão sendo pagas pelas receitas aí das prestações de serviço ou das vendas de mercadorias. E é muito importante frisar nessa parte que os relatórios contábeis, eles sempre vão ser a porta de entrada para o processo de análise da controladoria. Professora, mas a porta de entrada para o processo da controladoria não seria o centro de custo? O centro de custo, gente, o centro de lucro e o centro de investimento, eles são departamentos que a empresa vai ser dividida, que vão ter seus demonstrativos contábeis, que também vão ser portas de entrada para a controladoria. Então, a junção da gestão por responsabilidade, ela vai resultar em apenas um relatório contábil que vai ser avaliado para fins societários e para fins gerenciais. Dentro desse cenário, quais são os índices que nós temos para trabalhar essa evolução do patrimônio, esse controle e esses registros? Nós temos os índices de avaliação, que eles têm duas funções específicas. Proporcionar a comparabilidade, que é onde se trabalha a informação válida, quando ela serve para bases de projeções futuras, e também trabalhar a tendência,
quando ela consegue predizer, quando ela consegue pré-apresentar o que o futuro espera da empresa. Então, esses índices de avaliação, eles têm duas funções específicas que são fortemente ligadas com as características qualitativas e quantitativas das demonstrações contábeis, que é proporcionar a comparabilidade não só com períodos anteriores da própria empresa, mas também com empresas de outros ramos, e também poder avaliar e apresentar as tendências de mercado. Avaliar como está sendo trabalhado o ambiente. Poxa vida, no ano de 2019 eu tive um boom de aplicação financeira, eu tive um boom de compra de estoque. Já no ano de 2018 eu não tive isso, mas por que eu não tive? Por que o meu índice de rentabilidade do ativo, por que o meu giro do ativo, por que as mercadorias que eu comprei em 2018 elas demoraram mais a ser vendidas que a de 2019? Aí a gente vai trabalhar com quem? Com as notas explicativas, que elas vão apresentar quais foram as tendências do mercado naquela época, para poder auxiliar no resultado dos índices de avaliação. Então, a função dos índices de avaliação é sempre tornar a informação confiável e apresentar as tendências futuras para aquela empresa e para aquele determinado ramo de negócio. Quais são, então, as técnicas de análise e o ferramental aí que a análise de balanço propõe para a gente trabalhar em um primeiro momento as variações do patrimônio líquido? Porque não é válido, gente, você pegar e ler um balanço de cima e embaixo. O investidor, ele sempre vai na informação resumida. Ele vai naqueles elementos macros e que chamam mais a sua atenção. Para poder fazer isso, nós temos técnicas específicas, que são elas: análise vertical, análise horizontal, indicadores econômicos financeiros e avaliação final. A avaliação final, gente, nada mais é que a análise dos números apurados na análise vertical, na análise horizontal e nos resultados também dos indicadores econômicos financeiros. Professora, a avaliação final, ela funcionaria como a nota explicativa dos índices da análise de balanço? Sim. Ela iria apresentar um descritivo do que cada um dos itens avaliou do patrimônio da entidade. A primeira técnica que a gente tem aí para poder avaliar as condições do patrimônio é a análise vertical. A análise vertical, ela trabalha a estrutura dos elementos dos demonstrativos contábeis, seja da DRE ou do balanço. Para essa técnica, assume como 100% um determinado elemento patrimonial que, em princípio, deve ser o mais importante e se faz uma relação percentual de todos os demais elementos sobre ele. Aplica-se ao balanço patrimonial e à DRE, e a análise vertical das demonstrações dos resultados ela é muito mais significativa do que o balanço patrimonial, pois pelo fato de atribuir 100% à receita operacional, ela permite uma visão da estrutura de custos e despesas da empresa em termos de média sobre as vendas. É como se ela conseguisse mensurar em percentual a representatividade dos custos em função do dinheiro que eu estou recebendo. Como que é feita, então, a apuração da análise vertical? Vamos pensar aqui na análise vertical mesmo, como se eu pegasse uma coluna e fosse avaliar aquela coluna, sempre do item mais importante, trabalhados em relação aos itens que o compõem. É o total pelas suas bases. Quem a gente coloca aqui no caso da análise vertical de balanço como 100%? O total dos meus ativos. Qual é
o valor no meu caixa, 25 mil. 25 mil dividido por 135, eu tenho aí uma participação de 18,52% no meu capital. A mesma coisa os bancos. Depois nós vamos partir para os estoques, para os equipamentos e assim sucessivamente. Pessoal, é sempre importante a gente trabalhar por grupos, ativo e passivo. Vou explicar novamente como que se calcula a análise vertical. A subdivisão em função do total. Vamos pegar aí o exemplo do caixa para os ativos. Qual o percentual de representatividade do caixa em relação ao total do ativo? Eu tive aí 25 mil de caixa e um total de 135 mil de ativo. Qual é a sua representatividade? 18,52%. Eu vou pegar os 25 mil, vou dividir por 135 e vou multiplicar por 100. Professora, por que a análise vertical é importante? Porque ela mensura a participação de cada elemento do balanço em função do seu total. A mesma coisa nós vamos fazer para o ano de 2019. Professora, a gente teve uma variação aí na participação do caixa do ano de 2019 para o ano de 2018. No ano de 2019, a participação do caixa foi para 27,27%. Em 2018, eu só tive 18,52%. O que pode ter acontecido? A empresa pode ter recebido mais em dinheiro vivo, ela pode ter aumentado o seu fundo de caixa. Aonde que vai estar a explicação para essa variação da participação do caixa e dos demais elementos? No patrimônio, nas notas explicativas. Vamos pegar aqui o exemplo do patrimônio líquido. O capital social, em relação ao total, ele saiu de 33% para 27,27%. Professora, mas ele não aumentou. Ele continua nos 25%. Porém, o total do meu passivo de 135 mil, ele passou para 165. Então, olhando de uma forma macro, ele representou em 2019 33,33%, em 2018 33,33% e em 2019 27,27%. Nós tivemos aí uma variação de fornecedores, em 2018 uma participação de 40,74%, em 2019 36,36%. Essa seria então a análise vertical. Ela sempre vai trabalhar por colunas. A subdivisão em função do total, sempre trabalhado em percentual. Que também é muito utilizada pelo Departamento de Controladoria é a análise horizontal. A análise horizontal ela trabalha a variação de um ano para o outro, diferente da análise vertical, que ela pega um período de cima e embaixo. Qual é a descrição desse instrumento de análise? Ela é uma análise de crescimento, ou seja, ela trabalha a variação de um período para o outro. Ela tem por objetivo fazer o comparativo entre diferentes períodos de uma demonstração financeira. Isso pode ser feito em qualquer um dos elementos contábeis. Toma-se como 100% todas as contas de um determinado período e faz-se uma relação de percentual em cima dos dados desse período. Como é comum serem utilizados vários períodos, a variação sequencial e consecutiva acaba indicando uma tendência de crescimento ou de diminuição. Então, o ponto central da análise horizontal é avaliar o que aumentou e o que diminuiu. Na análise vertical, eu trabalho o que ocorreu em um determinado período. Na análise horizontal, eu vou trabalhar o que diminuiu
do período A para o período B. Como é dentro do nosso exemplo, então, qual que é o período que vai ser trabalhado como 100% para que nós possamos fazer o comparativo da variação de período? Nós vamos trabalhar aqui com o ano de 2019. Como que é feito o cálculo da análise horizontal? Eu vou pegar o valor atual, vou dividir pelo seu valor base e vou trabalhar com menos 1. Quem é o meu valor atual? 2019. Corrigindo, quem é o nosso 100% é o 2018. Quem é o nosso valor base? O ano de 2018. Então, eu vou pegar os 45 mil do caixa, vou dividir por 25, vou subtrair 1 e vou ter o meu resultado em percentual. Vamos repetir a conta? 45 mil dividido por 25, que eu vou ter 1,8, menos 1, 0,8, vezes 100, eu vou ter aí uma variação de 80%. A mesma coisa, o banco, os estoques, os equipamentos. A gente avalia também a variação dos totais, diferente da análise vertical, que eu sempre jogo o totalizador como 100%. Então, professora, quem que vai ser o valor atual e o valor base? O valor atual, ele sempre vai ser o período que eu estou analisando. E o valor base, que vai ser o 100%, sempre vai ser o período anterior. Ou seja, se eu estou analisando o ano de 2019, o meu valor base é o ano de 2018. Professora, se eu estiver avaliando o ano de 2020, lá em abril de 2021, quem que vai ser o meu valor base? O ano de 2019. É importante salientar, gente, que sempre que a gente for trabalhar a análise de balanço, nós precisamos de fazer um comparativo entre dois períodos. Eu não tenho como fazer uma análise completa, mais consistente, com apenas um período. Professora, mas a análise vertical, ela trabalha o exercício. Teria como eu trabalhar ela com apenas um período? A análise vertical você até pode conseguir para trabalhar as variações dentro de um ano, trabalhar a representatividade de um determinado grupo, mas para poder apresentar um relatório mais completo e mais trabalhado, nós precisamos de utilizar o comparativo de dois períodos. Quais são, então, os elementos que se conversam aí dentro do cenário da análise horizontal e da análise vertical? Se eu for trabalhar com demonstração de resultados e com elementos de patrimônio, que é o balanço patrimonial. Professora, eu tive uma variação no contas a receber e nos impostos a recolher quando eu fiz a minha análise aí horizontal e vertical. Qual é o elemento da DRE que vai conversar com o balanço nessa esfera? A receita operacional bruta. Professor, em relação aí aos produtos que eu venho elaborando, ao que foi acabado, eu também tive uma variação quando eu apurei aí a análise horizontal do ano de 2018 para o ano de 2019. Qual é o elemento da DRE que vai me responder, que vai me dar respaldo para essa análise? Os custos dos produtos vendidos. A mesma coisa são os estoques de materiais, contas a pagar a fornecedores. Eu vou trabalhar lá com o consumo de materiais na DRE. Salários e encargos a pagar, eu vou ter reflexo na minha despesa de pessoal. Contas a pagar, eu vou trabalhar com as despesas gerais. Imobilizado, eu tenho aí uma relaçãozinha com a depreciação.
Empréstimos e financiamentos, se eles aumentaram, consequentemente eu vou ter mais juros. Juros reflete em quem? Reflete lá nas despesas financeiras. E as aplicações financeiras, ela vai ter reflexo nas receitas. Então, o que a gente pode ver? Um demonstrativo, ele completa o outro. Professor, eu posso fazer somente a análise horizontal e vertical do balanço? Torno a falar, para que a informação contábil ela possa suprir os seus usuários, sejam eles para fins gerenciais ou não no processo de tomada de decisão, é sempre necessário avaliar quem diz como o meu patrimônio se desenvolveu e como ele se desenvolveu. Quem diz da onde ele se desenvolveu, o balanço. Quem diz como ele se desenvolveu, a DRE. Professora, por que um e outro? A DRE é o que eu precisei para ganhar dinheiro. O balanço é como se fosse o meu resultado da DRE. É onde eu tenho as minhas obrigações, é onde eu tenho as minhas aplicações de recurso, o meu capital social. Então, ele é o espelho de tudo aquilo que eu trabalhei dentro da DRE, ok? Por isso, essa relação aí necessária quando se vai trabalhar a análise horizontal e a análise vertical. No nosso vídeo, nós temos também outros indicadores que vão auxiliar a análise aí do desenvolvimento da empresa, que são os indicadores econômico-financeiros. Eles vêm como ferramenta de complementação da análise vertical e horizontal, porque esses dois instrumentos, eles trabalham de forma macro, mas a gente precisa de trabalhar determinados grupos com cálculos mais específicos. Para isso que nós temos esses indicadores de resultado econômico e financeiro. Silva 2005, na página 248, ele diz que índices financeiros são relações entre contas ou grupos de contas das demonstrações contábeis que têm por objetivo fornecer-nos informações que não são fáceis de serem visualizadas de forma direta nas demonstrações contábeis. Os índices, então, eles seriam como processo para decifrar aquilo que às vezes está um pouquinho mais escondidinho. É como se ele fosse resumir o balanço. Poxa, eu sou investidor, eu quero saber se a empresa está pagando as suas contas no prazo certo. Eu vou ter que olhar o balanço todo para eu poder tirar a minha resposta? Não, eu vou trabalhar com os índices de rentabilidade aí, de lucratividade, de endividamento com terceiros. Eu vou direto nesse cálculo porque ele vai me responder. Eu vou trabalhar aí com esse cálculo específico que ele vai me dar a resposta de antemão. Se a minha resposta por esses índices não for significativa, aí eu vou me satisfazer com a informação de outros itens que trabalham essas informações de desempenho aí do patrimônio. Então, é importante que a análise dos indicadores financeiros considere todos os aspectos, quantitativos e qualitativos, para que quem analisa possa dizer: empresa, você está bem, empresa, você está mal. Dentro aí dos indicadores de liquidez, nós temos aqueles que vão avaliar a capacidade de pagamento da empresa. Professor, a gente pode dizer que os indicadores de liquidez trabalham o fluxo de caixa da entidade? De uma maneira macro, sim. Eles sempre vão estar voltados com o capital de giro da empresa. O que é o capital de giro? É o meio de pagamento das obrigações imediatas. Quais são os itens que trabalham esses indicadores de liquidez? Liquidez seca, liquidez imediata, liquidez corrente e liquidez geral. A liquidez seca, ela vai trabalhar com os direitos liquidados no curto prazo, excluindo-se sempre o estoque. A liquidez imediata, ela vai trabalhar apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata.
para poder quitar as obrigações. E a liquidez corrente, ela vai trabalhar com os direitos liquidados no curto prazo. Em relação à liquidez geral, ela trabalha a situação da empresa total, porém voltada para o longo prazo. Professora, quando que esses itens eles são utilizados? Quando que eu vou utilizar esses cálculos? Quando eu tiver que participar de uma concorrência com mais de um fornecedor, vamos supor aí que uma entidade do governo, como a Petrobras, ou o próprio governo do estado do Espírito Santo, ele decide contratar uma empresa para executar uma obra. Como que o governo do estado avalia se as empresas que estão se oferecendo para prestar o serviço têm capacidade financeira para poder dar continuidade à execução da obra, por meio dos indicadores de liquidez. Indicadores que também estão inclusos aí nesse cenário econômico-financeiro são os indicadores da estrutura de endividamento. Eles mencionam a relação entre os recursos próprios e os recursos de terceiro. Eles mostram a dependência da empresa dos capitais de terceiro em relação também aos prazos de pagamento para os mesmos. Aqui a empresa vai avaliar a participação de terceiros no capital e a composição do endividamento geral. Professor, aqui seria então o dinheiro que os outros estão investindo para que a empresa possa funcionar? Sim, aqui ele vai trabalhar mais com os dados do passivo, o passivo circulante e o passivo não circulante, de uma forma mais resumida ou de uma forma geral. Professor, o patrimônio líquido entra nessa parte dos indicadores da estrutura de endividamento? Aqui não, porque o patrimônio líquido ele não é um capital de terceiros, ele é o capital à disposição da entidade. É como se fosse o capital próprio, porque é o dinheiro que o sócio investe para que a empresa possa funcionar. Então, esses são os indicadores de estrutura e endividamento. Os indicadores também envolvidos nesse cenário, acompanhando os índices de liquidez e os da estrutura de endividamento, são os índices de rentabilidade. São eles que vão calcular o desempenho da empresa em relação aos investimentos e às vendas. O principal parâmetro a ser usado para essa avaliação é o lucro líquido. Quais são então aí os elementos que avaliam os indicadores de rentabilidade? Quais seriam as fórmulas? Quais seriam os grupos macros que a gente iria trabalhar? A margem líquida, ou retorno sobre as vendas, o giro do ativo, retorno sobre o ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido. Nesses indicadores, gente, nada mais justo que a gente avaliar o que vai trazer futuro para a empresa. Aqueles elementos que fazem parte dos nossos bens e que vão cumprir aquelas duas características básicas que todo fato contábil tem que ter para poder estar incluso na movimentação do patrimônio, que é gerar benefício econômico futuro e ter custo ou valor que possa ser mensurado. Professora, o payback, a taxa interna de retorno, o fluxo de caixa, eles podem avaliar os indicadores de rentabilidade? Sim, eles vão auxiliar nesse resultado final para tornar eles de forma positiva. Professor, e o BSC e a matriz SWOT, eles podem trabalhar dentro dos indicadores de responsabilidade? Sim, eles são avaliadores da parte qualitativa. São eles que vão dizer se os resultados obtidos aqui na forma quantitativa, eles estão de acordo com que os dados apurados lá no comecinho do planejamento teve como resultado aqui no final. Então, o que fica de importante para a gente nesse conteúdo de hoje? Os relatórios contábeis, eles devem ser elaborados de acordo com a necessidade dos usuários e podem ser trabalhados de forma societária ou gerencial
E para que a sua leitura possa ser de forma mais clara, os controladores devem utilizar as ferramentas da análise de balanço, porque eles conseguem apresentar a informação de uma forma mais clara e resumida, direcionando cada gestor para a sua necessidade específica. Obrigada, bons estudos, boa aula!